Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Bussa, aqui comigo está também o jornalista Suelen Costa. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Delu. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando mais essa edição do Conecta ao vivo aqui do Palácio Barriga Verde. E a gente já começa falando de um evento que vai ser realizado aqui no Parlamento na noite de hoje, um evento muito especial, que é a entrega da Comenda do Legislativo Catarinense. A gente tem vários homenageados que são pessoas e entidades que contribuíram para o desenvolvimento social e econômico aqui de Santa Catarina. Essas pessoas foram indicadas pelos deputados e vão receber essa homenagem na noite de hoje, né, Suelen? Exatamente. A Comenda do Legislativo é a distinção mais importante do Parlamento Estadual, ou seja, é uma forma que os deputados têm de reconhecer da forma mais, digamos assim, da mais alta patente do Legislativo, do Parlamento Estadual, pessoas, empresas e instituições que colaboraram para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social aqui de Santa Catarina. Tem também uma tendência sempre aquelas pessoas que incentivam ou que trabalham pelo empreendedorismo aqui no estado. A Comenda do Legislativo Catarinense foi implantada em 2008 e todos os anos, no final do ano, cada deputado indica uma instituição ou empresa ou pessoa que fez esse trabalho pelo estado de Santa Catarina. Hoje, a partir das 7 horas da noite, vocês acompanham a transmissão aqui pela TVA, pelo canal do YouTube e pelas nossas redes sociais, né, Delu? Exatamente. Inclusive, o Parlamento já está se organizando para esse evento que vai ser realizado hoje à noite. O hall foi todo arrumado para receber tanto os homenageados quanto os familiares e amigos desses homenageados. Vai ter também uma apresentação de uma orquestra para animar a noite e engrandecer esse momento aqui do Parlamento, né, Suelen? Exatamente. É um evento diferenciado, né? Às vezes as empresas, os trabalhadores, funcionários das empresas, instituições que são homenageadas acabam vindo e vivenciando aí esse momento diante dessa distinção, dessa comenda aqui do Parlamento Estadual. Exatamente, é o momento da gente também conhecer um pouco da história aqui de Santa Catarina e de quem está ajudando nesse desenvolvimento aqui do estado. E falando nisso, né, Suelen, a gente teve um evento da Unali, que foi realizado há pouco. Santa Catarina participou, inclusive estava concorrendo a um prêmio, bastante, né? Eu queria que tu falasse um pouco como que foi esse evento, já que você também estava lá, né? A União Nacional dos Legisladores Legislativos Estaduais, neste ano, foi feito, né, o encontro, a conferência, na verdade a 24ª conferência, na capital Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Foram 3 dias de eventos, Santa Catarina estava presente, como a Delu explicou, a gente estava inclusive na final da Assembleia Cidadã, que é uma premiação que acontece a cada 2 anos. Pernambuco acabou levando o prêmio, Santa Catarina ficou lá entre os 3 principais de todo o país, com o projeto Observatório de Violência, contra a Violência da Mulher, também implantado fisicamente aqui no Palácio Barriga Verde. Lá na Unali, a gente teve a presença do deputado Neudi Sareta, do PT, Ivan Nats, do PL, e também o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, Delu. Inclusive, né, Suelen, a gente conversou com esses deputados e eles falaram um pouquinho sobre o evento. Vamos acompanhar. Quantos eventos, quantas reuniões, quantos encaminhamentos nós fizemos durante a pandemia, inclusive naqueles momentos mais críticos, né? E que foram feitos dessa forma. Eu acho que é um processo irreversível, as assembleias têm que se adaptar a isso, nós em Santa Catarina também temos que nos adaptar, inclusive para ver mecanismos de que a gente possa aproximar cada vez mais a Assembleia do Cidadão, para que a gente possa poder transmitir também nos nossos mandatos o pensamento realmente aquilo que as pessoas querem e que elas possam também ir participando de uma forma ou de outra, e aí a inclusão digital será um dos grandes desafios aí do futuro também. Realmente isso foi um momento que todo o parlamento teve que se adequar à realidade daquele momento. Das audiências, das sessões não presenciais, as sessões virtuais, mas nós percebemos que houve, de certa forma, de todos os parlamentares esse compromisso de poder participar, de poder colaborar, e nada mais do que é o nosso dever e a nossa obrigação. Agora é cumprir a missão, né? A Unali tem um orçamento grande, maior que muitas prefeituras do nosso estado. Então, ser conselheiro dessa entidade, obviamente, nos coloca numa condição muito privilegiada de participar mais próximo das decisões da Unali, uma vez que o Conselho Fiscal é da diretoria da Unali.
O deputado estadual Ivan Nates, do PL, representando aí o estado de Santa Catarina, faz parte agora do Conselho Fiscal, do Conselho Superior da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Durante a conferência, pontos muito importantes foram discutidos. Entre eles, a questão do processo eleitoral, ou seja, ano que vem a gente vive aí, um ano eleitoral, 2022, e, claro, a questão da pandemia da Covid-19, que estabeleceu novos ritos dentro dos legislativos estaduais. Um rito muito importante que a gente percebeu uma total diferença e que deve se consagrar aí no período pós-pandemia é a questão das reuniões, audiências públicas e sessões mistas ou híbridas, em que deputados e especialistas podem participar, inclusive devem participar, mesmo que não estejam presentes geograficamente. Por exemplo, a gente queria discutir a questão da pandemia da Covid-19 e o secretário de Estado da Saúde, numa reunião da Comissão de Saúde, estava em Brasília. Ele pôde participar, ele pôde responder as perguntas da Comissão da Assembleia Legislativa via online, nesse processo de reunião híbrido, um pouco presencial, um pouco online. Então, essa tendência não foi só em Santa Catarina, foi no país inteiro. As assembleias devem aprimorar ainda mais esse processo para que, inclusive, deputados possam votar à distância ou ter a participação, enfim, a opinião de especialistas, de governadores de estado, de secretários de estado, de autoridades públicas, enfim, de forma online em todos os eventos. E assim a gente não atrasa os processos, não atrasa as discussões e, inclusive, também nesse processo a participação da comunidade, como a gente já tem aí no canal do YouTube, o pessoal consegue acompanhar, consegue comentar, consegue participar de alguma forma dos processos legislativos que, claro, vão impactar no dia a dia de todos os catarinenses, Delu? Importante, Suelen, que as assembleias legislativas mostram que vão se adaptando aos novos tempos, Sim, usando as novas tecnologias, justamente para permitir essa aproximação do público com o que é feito aqui no Parlamento, inclusive aqui no de Santa Catarina, E, inclusive, na quinta-feira, dia 2, a gente vai ter uma audiência pública que vai debater um projeto de lei que está tramitando aqui na Casa, que é de autoria do deputado Felipe Estevão e que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid para acessos em locais públicos e privados. Projeto importante que mexe com muita gente, Suelen? Vai ser uma audiência pública polêmica, Deluana, porque existe uma linha que quer e que briga para que o cartão de vacinação seja exigido, no sentido de que a vacinação realmente aconteça. Apesar que Santa Catarina tem apresentado bons números, sim, a segunda dose de Santa Catarina já está no quarto de todos os estados do país, ou seja, perde para São Paulo e outros 2 estados. Mas ainda assim existem prefeituras, por exemplo, a própria capital catarinense, que tem uma tendência em exigir em ambientes grandes e fechados, obviamente, o cartão de vacinação. Estádios de futebol, restaurantes, shows, festas. E esse projeto vem na contramão dessa tendência, digamos assim, que é uma tendência inicial, obviamente, porque a gente ainda vive o processo da pandemia da Covid-19. Apesar de ter aí cerca de 70% dos catarinenses vacinados, a gente tem um verão chegando, uma alta temporada em Santa Catarina. Muitos turistas, Deluana? Turistas de outros estados, como a Delu falou, mas também de outros países, Argentina, Chile, enfim. A gente recebe muita gente de fora. Então, manter a questão do cartão seria uma possibilidade para alguns especialistas, para alguns prefeitos, para algumas tendências, já que na Assembleia essa discussão vai ser feita porque o deputado Felipe Estevão, como a Delu explicou, acredita que essa exigência não deva ocorrer. Claro que tem a linha aí da questão da economia também, para incentivar, para não atrasar ainda mais o processo de crescimento econômico, de retomada econômica, esse cartão parece um pouco dar uma segurada, quando que, na verdade, os especialistas acham que a apresentação dele pode facilitar na questão do rumo ao fim da pandemia da Covid-19. Portanto, Delu, deve ser realmente uma audiência pública bastante polêmica, com opiniões diferentes e, claro, no Parlamento catarinense, ele está aqui para isso, para ouvir os 2 lados, os 3 lados, todas as necessidades apresentadas por especialistas e também pelo empresariado, pelo setor econômico, setor turístico, trade turístico de Santa Catarina. Então é quinta-feira, Delu? Quinta-feira, dia 2. Lembrando que o projeto ainda está tramitando aqui na casa, Sueli? Ele pode ser aprovado ou não, também pode receber emendas ou não, pode ser modificado ainda. Pode ser sancionado ou não pelo governador do estado, então é um processo de discussão, como a gente explicou. A audiência pública é para isso mesmo, para discutir e ver as vantagens e desvantagens de um projeto como esse ser aplicado na prática.
Esse aí está tramitando ainda, né? Mas alguns outros projetos já foram sancionados pelo governo. É sobre isso que a gente fala agora, Suelen. Um dos projetos que foi aprovado aqui no Parlamento foi sancionado pelo governador e agora já foi transformado em lei. É o que insere no rol de pessoas com deficiências os doentes renais crônicos. Por que isso é importante? Na verdade, existe toda uma legislação específica para a pessoa com deficiência. E essa legislação facilita em muito o dia a dia de pessoas que necessitam, né, dessas situações especiais, de locomoção, de estadia, de recebimento de medicamento, de recebimento de tratamento e até de apoio familiar. E as pessoas com doentes renais crônicos, né, em especial aqueles que precisam fazer, por exemplo, hemodiálise ou um outro tipo de tratamento diariamente ou semanalmente, eles já estavam nesse processo há algum tempo, tentando entrar nesse rol, digamos assim, de poder usufruir desses direitos que são garantidos às pessoas com deficiência. E o projeto apresentado pelo deputado estadual Kennedy Nunes foi aprovado pela maioria do parlamento estadual e sancionado pelo governador do estado e, portanto, aqui em Santa Catarina, o doente renal crônico tem os mesmos direitos, as mesmas garantias estabelecidas a uma pessoa com deficiência, o que facilita muito a rotina, o dia a dia do paciente e também da sua família. Ô, Suelen, outro projeto que foi aprovado aqui no Parlamento e foi sancionado pelo governador é o que autoriza o transporte de animais de pequeno e médio porte no transporte intermunicipal de passageiros. É um assunto que mexe com muita gente, né? Porque hoje em dia muita gente tem bichos de estimação, precisa levar no veterinário, vai passear. E agora foi sancionado e transformado em lei, também é importante. Bem importante, Delu, e é bem legal ver o texto que ele fala de transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário para animais com até 10 quilos, obviamente estabelecendo algumas regras de bom senso, de coletividade, porque se você vai estar no transporte público, outras pessoas também estarão ali e essas pessoas não necessariamente sabem ou conseguem lidar com um animal de estimação. Então, caixinhas protetoras, focinheiras, animais, né, de pequeno a médio porte, que é a questão dos 10 quilos, mas sim, a partir de agora, você que é tutor de um cão, de um gato, você vai poder transportá-lo, né, seja para o médico veterinário, seja para um passeio em uma outra cidade, seja até para uma viagem, porque muitas pessoas viajam com seus pets, né? Às vezes para o interior de Santa Catarina ou para o litoral de Santa Catarina, e agora tem essa possibilidade de transportá-lo sem tanta dificuldade, né? Uma facilidade a mais aí. Suelen, agora a gente conversa um pouco com o Rony Ramos, das nossas redes sociais, que vai falar um pouco para a gente sobre o que é destaque nas redes aí nessa semana. Rony? Olá, meninas, você que nos acompanha em mais uma edição do Conecta. Estamos aqui na redação para trazer os destaques das redes sociais e também do que os deputados aí destacam também nos seus perfis no Instagram. E hoje o nosso quadro é com o deputado Moacir Sopelsa, no Deputado na Rede. E o deputado ele foi eleito coordenador da Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura aqui em Santa Catarina. Vários deputados aí se reuniram também com representantes do setor para incentivar aí a criação de mais políticas públicas que beneficiem a cadeia, já que a gente tem aí cerca de 17 mil famílias que atuam com a produção de mel no estado, que é referência aí em algumas regiões do mundo. Santa Catarina é um grande exportador no Brasil, com cerca de 300 mil colmeias. Bem, o que é uma frente parlamentar? É um grupo aí de deputados que atuam especificamente na condução de políticas públicas de determinado segmento econômico, de turismo, de transporte. A gente tem várias frentes funcionando na casa e são feitos trabalhos paralelos à atuação dos deputados no plenário. Então, você pode acessar lá o @Moacir Sopelsa e conferir mais sobre este assunto. E nas redes sociais, hoje a gente traz o destaque que é a educação. Vocês estavam falando das questões da pandemia aqui em Santa Catarina, do passaporte de vacinação, e a Assembleia Legislativa ela sediou a primeira mostra de inovação e boas práticas em inovação aqui em Santa Catarina. Esse trabalho foi conduzido pela FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, e reuniu cases aí de inovação na educação durante a pandemia que foram realizadas em várias cidades do estado. Tanto a TVA quanto os outros veículos da casa, agência
e também a Rádio AL cobriram esse evento e trouxeram reportagens específicas aí mostrando esses exemplos, e a gente tem esse destaque lá nas redes sociais da Assembleia, que é o @AssembleiaSC. Você encontra aí nas principais plataformas, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E já está lá nos nossos stories a agenda da semana que vocês estão destacando aí no Conecta hoje. Volto com vocês, meninas, desejando uma boa semana a todos e a gente se encontra sempre no Conecta. Ok, Rony, muito obrigada pelas suas informações. Você falou aí no final da agenda da semana e é justamente sobre a agenda da semana que a gente fala agora. A gente já falou do evento de hoje à noite, que vai ser a entrega da comenda do Legislativo, da audiência pública sobre o passaporte da vacina, que vai ser na quinta-feira, né, Suelen? Mas a semana também tem muitos outros eventos aqui na casa. Sim, a gente tem um quadrinho aí para mostrar para vocês dos eventos que iniciam hoje já. Obviamente, a gente já está na atividade parlamentar aqui, à noite a comenda, como explicou a Delu. E amanhã temos reuniões importantes, o pessoal vai colocar aí na tela para vocês, como a reunião da Comissão de Agricultura, a Comissão de Constituição e Justiça, que já é prevista, né, toda terça-feira pela manhã, a sessão ordinária a partir das 2h da tarde, aí você tem o Conecta aqui explicando o que vai ter na sessão amanhã, e mais no final do dia, às 5h30 da tarde, tem a reunião da Comissão Mista de Plano de Cargos e Salários da Carreira e Vencimentos da Polícia Militar e Bombeiros de Santa Catarina. Lembrando que uma comissão mista são membros, são deputados que formam essa comissão para poder tratar de um assunto específico. A gente teve aqui este ano a Comissão do Magistério, que tratou da questão da reposição salarial e de alguns questionamentos que o sindicato vinha fazendo sobre a questão da carreira do magistério. E o mesmo acontece agora com a Polícia Militar e Bombeiros. O presidente desta comissão mista é o deputado estadual Sargento Lima, que amanhã se reúne novamente. O prazo é de 60, prorrogáveis por mais 60 dias, para análise dessas propostas das entidades envolvidas e também, claro, da Secretaria de Segurança Pública para o atendimento dessas demandas, para a construção de um projeto que atenda aí todos os lados de forma razoável. Falando em comissão, a gente ainda tem esta semana a Comissão de Revisão do Código Ambiental, presidida pelo deputado estadual Valdir Cobalcini, que será às 5h da tarde de quarta. Também na quarta a gente tem a Comissão de Saúde, a Finanças e Tributação, a Comissão de Trabalho. Às 10h30 também tem a reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aqui do Parlamento Estadual e, claro, às 2h da tarde, sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Já na quinta-feira, a audiência pública, que a Deluana explicou, que vai tratar dessa questão do cartão de vacinação, da não exigência do cartão de vacinação no estado de Santa Catarina, é uma primeira reunião. O deputado estadual deve reunir aí especialistas envolvidos no setor econômico para ver as vantagens e desvantagens do uso deste cartão. E depois, às 7h, um ato parlamentar em homenagem aos serviços prestados pelas igrejas evangélicas em Santa Catarina. Uma homenagem que será feita aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Todas essas informações você acompanha, né, ao vivo no canal do YouTube. A TV Assembleia conta com 2 canais, ou seja, os eventos simultâneos vocês podem acompanhar e também pela TVAL, né, Delu? Exatamente. Inclusive, a nossa equipe de reportagem sempre acompanha todos os eventos, prepara as reportagens que podem ser acessadas posteriormente. E, inclusive, então, agora lembrando a todos que hoje à noite a gente tem a entrega da comenda do Legislativo Catarinense, uma cerimônia que também vai ser transmitida ao vivo aqui pela TVAL e nos nossos canais nas redes sociais. Uma boa tarde para vocês e continuem com a gente. A doula acompanha outras mulheres durante